Bom dia, estamos aqui no seu programa Tempo de Esperança. Quem me acompanha hoje? Hoje me acompanha o meu cachorro, que está aqui, deixa eu somente fazer uma coisa aqui. Acompanha o meu cachorro, o Paco está aqui comigo. Hoje de manhã ele vai estar conosco, nos acompanhando neste devocional. Paco cumprimenta todo mundo, ele não quer cumprimentar ninguém. Ok, aqui em Tempo de Esperança é o devocional das quintas-feiras. Estamos aqui reunidos justamente para compartilhar a palavra de Deus, ter um tempo também para falar de outras coisas, nesta aproximadamente meia hora em que estaremos juntos como um corpo, como uma igreja. Lembrando que Tempo de Esperança também é o devocional da primeira igreja batista em Bicas, uma igreja que ama você, nesta quinta-feira. Então, como toda quinta-feira, como eu falei, estamos aqui para dar este tempo de devocional. Eu quero que abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler somente um verso neste capítulo 25, é o verso 21. Gênesis 25, 21. Vamos ler a palavra de Deus nesse texto. É o nosso devocional desta manhã, o devocional que vamos ler juntos. Então, o texto fala assim: Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Só isso. Por quê? Porque eu quero enfatizar sobre a oração. Isaac casou com 40 anos e durante 20 anos ele orou ao Senhor por causa da sua mulher que era estéril. E por causa dessa insistência, e eu gosto dessa palavra, insistentemente, ele orou insistentemente. Aqui nós vamos então a Jesus, em Lucas capítulo 18, nós vamos ver esse mesmo princípio no texto sagrado. Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola que tem a ver muito com isso que aparece em Gênesis. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade, conta Jesus, havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus, fala de Jesus, concluindo essa parábola, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-los que depressa, mas quando nós vemos Gênesis capítulo 25, e por isso nós temos que definir o que é depressa. Gênesis, no capítulo 25, vou de novo para esse texto, que fala que Isaac orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher. 20 anos se passaram. Outro texto, quando falam sobre os filhos de Jacó, a descendência, a genealogia, tudo isso, nós vamos ver que foram 20 anos de oração insistente de Isaac a favor da sua mulher Rebeca, a favor de terem um filho, a favor do cumprimento da promessa que Deus deu a seu pai Abraão. Cumprimento da promessa no qual Isaac era resultado dessa promessa, e Isaac sabia que a descendência dele herdaria a terra. Então Isaac ora em função da promessa de Deus, em função da palavra de Deus. Quando nós oramos, e nós temos que lembrar muito bem a importância da oração. Orar é falar com Deus? Sim. Orar é comunhão com Deus? Também, com toda certeza. Mas há um detalhe que muitas vezes nós esquecemos: o prazer que Deus tem em ouvir nossas orações. Eu acho que eu tenho sido muito insistente nessa área, nas pregações da minha igreja a respeito de oração, porque nós vemos a oração como algo mecânico, algo assim um pouco de fazer. Nós fazemos nossas orações como tipo fossem umas preces e continuamos a vida, mas a oração é muito mais do que isso. Oração é comunhão, oração é intimidade com Deus, oração é não somente apresentar nossos pedidos ao Senhor, como também clamar ao Senhor a respeito de tantas coisas que acontecem, a respeito de tantas dificuldades na vida, a respeito de tantos desafios que nós como igreja apresentamos e como indivíduos também.
Então, quando nós oramos, nós queremos conhecer o coração do Pai, nós queremos aprender com Ele o que orar, o que pedir, como pedir, o que fazer. Tudo isso a oração nos ajuda, nos acompanha nesse processo. Oração é conhecer o coração de Deus, tanto quanto apresentar nossos pedidos ao Senhor. Nós sabemos que Deus atua, que Deus age soberanamente, mas na sua soberania Ele permite que muitas coisas aconteçam quando o seu povo orar. Nós vemos isso, Jesus vai falar sobre a oração várias vezes. Jesus falou sobre a importância da oração. Nós lembramos do Pai Nosso, nós lembramos quando Jesus falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis pedir aquele monte, vai, joga-te no mar, isso vai acontecer. Mas eu quero ir para o texto de João, porque João vai falar justamente sobre a oração de uma maneira mais íntima, sobre uma maneira mais prazerosa, menos uma questão de pedir e mais uma questão de entrar nessa comunhão. Então, isso é algo maravilhoso que nós devemos lembrar quando Jesus pede a eles que orem. Então, veja como Jesus fala no capítulo 16, e veja como no verso 26, Jesus fala assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, visto que amastes e crestes que vim de Deus. Porque o próprio Pai vos ama. Veja como Jesus vai mostrar essa relação. Pedireis, e eu não vos digo que rogarei ao Pai. Jesus vai interceder por nós, mas o próprio Pai nos ama, porque amamos a Deus e amamos o Filho, e sabemos que se oramos conforme a vontade do Senhor, Ele nos ouve. É interessante que João, o mesmo que registra essa conversa de Jesus, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai justamente nos incentivar a isso. João escreve na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Então, se ele nos ouve, então ele nos responde, se for segundo a sua vontade. E aqui entra a oração de Isaac. A oração de Isaac é tão importante por isso, porque ele ora segundo o coração de Deus. Ele não ora tendo um filho pelo fato de querer orar por ter um filho. Ele ora por um filho porque ele sabe que o filho é o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão. A promessa de que herdaria uma terra no futuro. A promessa de que da descendência deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa da bênção de Abraão. Quando nós entendemos isso, quando nós vemos essa oração de Isaac nessa perspectiva da vontade de Deus, nós temos então que fazer a nossa seguinte pergunta: eu conheço a vontade de Deus para orar? Eu sei o que pedir? Por quê? Porque Tiago vai dizer que muitas vezes Deus não responde nossas orações porque pedimos de acordo com os nossos prazeres, de acordo com o nosso egoísmo. Mas Paulo aos Romanos, ele vai nos dar um texto que eu acho maravilhoso, mais um incentivo à oração. Romanos capítulo 8. Eu não sei se você está tendo o tempo de acompanhar os textos bíblicos, mas como esta mensagem vai ficar gravada, mais na frente você pode então fazer também dar uma pausa, procurar o texto, se eu estou indo muito rápido na leitura dos textos. Mas Romanos capítulo 8, no verso 26, fala assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Lembre, Jesus falou no texto de João que ele intercederia por nós. Paulo fala para Timóteo na sua primeira carta que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A carta aos Hebreus,
o autor de Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso intercessor, ele é a oferta e ele é o sacrifício. Mas aqui Paulo vai acrescentar também a ação do Espírito na nossa oração. Nós, às vezes, não sabemos como orar. E isso acontece em momentos, basicamente, momentos de dores, de angústias, de quebrantos, em emergências, em situações que escapam do nosso entendimento humano. Mas nessa hora nós temos que confiar na dependência do Espírito de Deus, de como Deus, através do seu Espírito, pode nos direcionar. E mesmo que isso não seja uma realidade em nós, nós podemos orar com a certeza de que o Espírito de Deus, ele vai canalizar essa oração ao Pai. E muitas vezes, quando na oração vem lágrimas e choros, pode ser também, de acordo com o texto de Romanos, a ação do Espírito orando e intercedendo juntamente conosco. Lembre que Jesus, quando orou no Getsemane, ele orou e seu suor foram grandes gotas de sangue e um anjo foi e o auxiliou. Quantas vezes nós precisamos do auxílio do Senhor nas nossas orações que são direcionadas a Ele? Tanta coisa com Isaac, não é? Mas Isaac nos ajuda a isso. Falando de oração, eu lembrei hoje de manhã, meditando sobre o devocional de hoje, sobre uma história da igreja primitiva, história real, do período patrístico, quando as perseguições contra a igreja foram grandes demais. A igreja entrou numa dúvida e houve uma pequena cisão na igreja por causa de uma opinião com relação à reação da igreja na perseguição. O que eles deveriam fazer? Uma ala da igreja acreditava que a igreja deveria, então, continuar pregando o evangelho, mas enfrentar, entenda, a autoridade no sentido de que, se a autoridade for até eles simplesmente se entregariam. Eles entregariam sua vida como sacrifício, como martírio ao Senhor. Eles faziam isso entendendo que a perseguição era inevitável e que não havia outra maneira. Se a igreja era para ser perseguida, então que seja, e eles então, de muito agrado, entregariam sua vida como martírio ao Senhor, porque eles entendiam que essa era a vontade de Deus. O outro lado da igreja achava que, se bem a perseguição era inevitável e que muitos iam morrer, não era necessário que todos se entregassem. Pelo contrário, a igreja deveria fugir o máximo possível para continuar pregando o evangelho. Não era fugir para salvar a vida. Eles sabiam que mesmo fugindo, poderiam ser presos, poderiam ser martirizados, mas eles estavam visando justamente a possibilidade de correr, de ir para os máximos lugares possíveis antes de serem presos pelo imperador romano. Ambos os grupos tinham textos bíblicos fundamentados para mostrar sua posição. Os primeiros, eles falavam assim: mas se eu fugir, eu posso estar negando o Senhor. E lembre que Jesus falou que quem me negar diante dos homens, ele também nos negaria diante do Pai. Do outro lado, falavam assim: mas no livro de Atos, nós vemos que quando Saulo perseguiu a igreja fugiu e se espalhou e pregou então em Samaria, em Judeia e em outros lugares. Por outro lado, os mesmos cristãos falavam: sim, mas a igreja em Jerusalém, quando foi oprimida pela primeira vez, eles oraram para terem mais coragem e continuaram pregando em Jerusalém. Qual foi a conclusão? Eles oraram e cada um, de acordo com a visão que eles entenderam que era de Deus, fizeram o seu labor. Isso fez com que o evangelho fosse espalhado por todo o Império Romano e além das fronteiras do Império Romano, com aqueles que entendiam que era melhor preservar a vida para espalhar o evangelho, e houve muitos mártires que, dando testemunho da sua fé, fizeram que muitos algozes e pessoas ligadas dentro da área do império, nos níveis maiores, também se convertessem pelo testemunho dele. Mas resultado de oração, de orar, de pedir o direcionamento de Deus para fazer essas coisas. E eu trago a colação essa história porque hoje há uma discussão sobre se no Brasil há cristofobia. Eu não quero entrar nos detalhes do contexto das palavras e tudo, mas há uma realidade. Sim, há um desejo, principalmente da mídia e de outros meios, de querer fazer calar a voz da igreja, ou de ridicularizar a igreja, igualzinho no tempo do Império Romano.
Os judeus começaram ridicularizando a igreja. Só nós temos que lembrar Pentecostes, que qualificaram os crentes de bêbados. Então, desqualificar a igreja através de zombarias e coisas é algo que a igreja subsiste com isso desde os dias de Pentecostes até hoje. Por outro lado, também está a opressão, impedir que a igreja fale abertamente de Jesus. Isso nós vemos em Atos capítulo 4 e capítulo 5. A igreja, nós estamos nessa fase hoje. Nós passamos da zombaria para a opressão, de impedir que a igreja hoje erga sua voz, fale e se posicione em nome do Senhor por causa, neste caso, de muitos maus testemunhos, uma grande verdade, mas por outro lado, porque a tendência do mundo é ir contra os padrões cristãos estabelecidos nas Escrituras. Então agora o que está querendo justamente o mundo é que a igreja se torne uma Laodiceia, que diminua sua mensagem, que adocique sua mensagem em prol da boa convivência e do bom convívio com as pessoas do mundo. A Bíblia vai mostrar que esse tipo de atitude é uma atitude que não convém, é uma atitude que não nasce no coração de Deus. É uma atitude que, na verdade, o que isso é ser coniventes com o mundo, é aceitar o padrão do mundo e que o mundo então estabeleça qual será o tema, o conteúdo e a forma como a igreja vai apresentar o Evangelho. O que nós temos que fazer hoje é justamente o que está em Atos capítulo 4. E para mim, nós temos que fazer as duas coisas. Quando a igreja orou, e essa oração de Atos, eu quero que nós também façamos essa leitura em Atos capítulo 4. Quando eles oram e nós estamos... No versículo 23, vamos para o verso 21. Quando falam assim, mas eles os ameaçaram ainda mais e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aconteceu, foi um milagre daquele coxo. Então, verso 23, depois de soltos, foram para seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e, aqui vem a oração que nós devemos fazer, e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Eles não entraram no temor, eles oraram para continuar fazendo a obra. O resultado, verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. E aí continua, porque fala que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E vai mostrar os milagres, do poder, das conversões. Igreja é isso. Igreja não para. E se for o caso, nós vemos em Atos, capítulo 8, no verso 1, fala que no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E o verso 4 fala, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nós estamos vivendo a opressão. Duas coisas a Bíblia fala. Orar para que tenhamos coragem e ousadia. Isso é bíblico. Isaac orou
para que a sua esposa ficasse grávida, porque era a promessa de Deus. Nós temos a promessa de que Ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Nós devemos orar para que esse espírito que Paulo falou, o Espírito de Deus, que não é um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio, venha sobre nós com poder para anunciar esta palavra, seja onde nós estamos ou aonde o Senhor nos mandar. Mas nós não podemos entrar no mimimi das pessoas, choramingando por ali, e nós também não podemos usar armas carnais contra uma luta espiritual. Nossas armas, Paulo fala, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas que estão nas cabeças das pessoas para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso acontece quando nós oramos e entregamos nossa vida ao Senhor. Nós devemos orar por um avivamento? Eu acredito que sim. Um avivamento que se traduz em conversões, em vidas salvas e em um despertar do estudo da palavra de Deus que nos permita, então, sermos testemunhas fiéis do Senhor. O incentivo é a oração. Igreja é chamada a orar, a entregar a Deus, a encomendar nossos caminhos ao Senhor, para que possamos ver a sua glória, a sua face. Aproveitar, falamos de oração, nós não temos como, então, não orar nesta hora. E oremos. Oremos para que Deus nos dê ousadia, autoridade, coragem para proclamar o Evangelho. Oremos para que nós possamos, então, no poder do Senhor, continuar fazendo esta obra livremente, com alegria, falando a verdade, em amor, mas nunca comprometendo a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas. Se ninguém se converter, mas eles ouvem a palavra de Deus, valeria a pena. Mas é claro que sempre nós queremos que as pessoas venham a Jesus. Mas para que isso aconteça, meu querido irmão, pregue a palavra. Senhor, muito obrigado nesta manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos para compartilhar da Tua palavra, Deus. Um incentivo à oração, a experiência de Isaac e como o Senhor respondeu à oração dele e também os textos que nós temos lido. E ao mesmo tempo, Deus, olhando para a nossa realidade como igreja brasileira. E também, Deus, em parte do mundo isso acontece também. Por isso eu oro, Deus, para que nós possamos, como igreja de Cristo, proclamar a Tua palavra com poder e autoridade. Deus, usa-nos como instrumentos da Tua glória. Usa-nos, ó Deus, para que esta palavra de vida possa, Senhor, ser pregada aos outros e que nós sejamos testemunhas fiéis do Senhor, firmes, pregando este Evangelho de Cristo a toda criatura, sem importar o que acontecer. Deus, que nós sejamos impactados, impelidos, empurrados pelo Teu Espírito para proclamar este Evangelho, Deus, e que muitas pessoas possam vir aos Teus pés e que o Senhor faça calar a voz daqueles que se levanta com falso testemunho, blasfemando o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, e que isto seja sempre a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, já encerrando este tempo, eu quero já agradecer, e é claro, com o meu cachorro que esteve aqui participando deste devocional, não é, Paco, que você também participou do devocional? Então, gente, que Deus abençoe. Este foi o devocional, isto foi Tempo de Esperança. Até a próxima semana com mais um devocional em Gênesis, com um toque de teologia. Que Deus te abençoe. Até mais.